Já teve algum momento na sua vida em que você começou a pesquisar sobre um assunto e você simplesmente esqueceu do mundo? E aí entrou tanto naquela literatura e tanto naquela pesquisa que você esqueceu de almoçar ou de jantar, porque estava tão concentrado que esqueceu que precisava ir no banheiro fazer alguma outra coisa? Ah, isso não aconteceu na sua vida acadêmica, mas já aconteceu em alguma outra situação da sua vida. Você ficou tão entretido ali, jogando videogame, conversando com os amigos, ou fazendo alguma outra atividade, que simplesmente esqueceu o tempo passar? Esse fenômeno é chamado de flow por um pesquisador da área da psicologia. E nesse episódio de ResearchCast, eu vou fazer a minha resenha, eu vou fazer o meu review sobre um vídeo do TED, onde esse pesquisador fala sobre o flow. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Para quem não sabe, TED, TED, é uma plataforma de vídeos super interessantes, onde tem pessoas do mundo todo falando sobre pesquisas que estão sendo desenvolvidas, ou, enfim, situações, fenômenos inusitados. E tem vários conteúdos muito interessantes para você ir lá e olhar em formato de vídeo pessoas falando sobre pesquisas super interessantes. Inclusive, é provável que tenha algum pesquisador, alguma pesquisadora da sua área de conhecimento explicando alguma pesquisa que está sendo conduzida. Então, eu sugiro fortemente que você corra lá na plataforma TED e busque vídeos para verificar se existe algum vídeo explicando, então, alguma pesquisa está sendo conduzida. E esses vídeos são curtinhos, assim, em torno de 10, 15 minutos. Então, é uma fonte de informação bem interessante e até confiável para você se informar um pouco mais sobre pesquisas que estão sendo desenvolvidas na sua área. Tem um vídeo específico, até bem antiguinho, de 2004, onde um autor chamado Mihaly fala sobre o que ele chama de flow, que é um estado psicológico em que a pessoa ela realmente entra num nível de concentração tal que ela simplesmente esquece de outras informações ou até das suas necessidades básicas, como, por exemplo, comer ou ir no banheiro. Você já deve ter passado por alguma situação assim na sua vida, onde você simplesmente estava tão entretido fazendo alguma coisa que esqueceu de que o tempo estava passando, que estava com fome, alguma coisa assim. Seja em algum momento que você estava se divertindo com outras pessoas, ou até em algum momento que você estava fazendo algo que você realmente gosta de fazer. Mas o que raios, Amália, o fenômeno do flow tem a ver com a vida acadêmica? Bom, é isso que eu vou fazer, é essa relação que eu vou fazer nesse episódio de ResearchCast. Então, se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda, já clica aqui embaixo, se inscreve, já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Bom, o vídeo do TED do Mihaly se chama Flow: The Secret to Happiness. Então, é Flow, o segredo da felicidade. Ele está disponível na plataforma TED, então você pode ir lá acessar e buscar por esse vídeo. E esse vídeo tem a opção de organizar lá a legenda para português brasileiro. Então, se você quiser assistir com legenda, também é possível fazer essa configuração. Esse pesquisador, Mihaly, ele explica nesse vídeo que ele conduz pesquisas para tentar entender como que funciona a felicidade das pessoas. Ele quer entender o que traz felicidade para as pessoas. E ele fez vários estudos ao longo de mais de 50 anos, e uma das coisas que ele identificou é que as pessoas acabam sendo mais felizes ou percebem sua vida como mais feliz quando elas têm situações em que elas entram no que ele chama de estado de flow. É aquele estado mental em que você simplesmente esquece de você mesmo, você perde a sua consciência de identidade e simplesmente faz alguma atividade. Ele dá o exemplo de um pianista ou de um violinista. Quando ele tá lá fazendo alguma coisa, tocando uma música, ele entra tanto naquele estado de flow que ele simplesmente esquece do braço mexendo ou dos dedos tocando as cordas, ou um pianista esquece dos dedos e simplesmente toca, né? Esquece que é uma pessoa e simplesmente faz aquela atividade. E é bem legal essa análise sobre esse fenômeno, porque uma das informações, na minha opinião, mais importantes do vídeo é quando ele fala sobre nosso nível de capacidade de processamento de informações, o nível de capacidade do nosso cérebro de processar informações. O nosso cérebro, ele funciona como se fosse um computador e ele tem um processador ali dentro.
Só que esse processador, ele tem um nível de processamento limitado, assim como a gente tem computadores que a gente compra um i3, um i5, um i7 para ter menos nível de processamento ou mais nível de processamento, o nosso cérebro ele já vem programado de fábrica com um certo nível de processamento. E ele até dá algumas informações. Então ele diz que o nosso cérebro ele tem um nível de processamento de 110 bits por segundo. Essa é a nossa capacidade de processamento de informações do nosso cérebro. Para você estar me ouvindo nesse exato momento, você está gastando, você está utilizando 60 bits por segundo para poder me ouvir. Ou seja, o que isso significa? Se você estiver fazendo duas atividades ao mesmo tempo, você já está sobrecarregando o teu nível de processamento mental. O que isso acontece no longo prazo? Isso vai fazer com que você se canse mais. Tenta fazer um exercício ao longo de um dia, assim, que você tiver mais tranquilidade. Um dia você pega e tenta não fazer nenhuma atividade junto com outra ao mesmo tempo. Nesse dia, tudo que você for fazer, você vai literalmente só fazer aquilo. Você vai lavar a louça? Você só vai lavar a louça. Você vai estudar? Você só vai estudar. Você vai andar de carro? Você só vai andar de carro. Então, assim, tenta te limitar a fazer exatamente aquela atividade que você está fazendo naquele momento. E veja como você se sente no final do dia. Provavelmente, se você fez menos atividades juntas ao longo do dia, você vai se sentir menos cansado mentalmente no final do dia. Porque, de novo, o princípio é esse. Quando você utiliza duas atividades que requerem concentração ao mesmo tempo, isso faz com que você utilize mais a sua capacidade de processamento cerebral e isso vai te cansar muito ao longo do dia. Então, por exemplo, fazer uma reunião de trabalho e fazer anotações de outra coisa. Às vezes acontece, ou tá ali prestando atenção, conversando com uma pessoa e outras pessoas conversando à sua volta que tendem a fazer com que você tente prestar atenção no que elas estão falando também. Isso tudo faz com que a sua concentração se divida, você não vai fazer nenhuma das atividades bem feitas e no final do dia isso vai te cansar muito mentalmente. O que eu percebo em relação a isso na vida acadêmica? Duas situações. Uma, é muito comum as pessoas estarem, assim, sobrecarregadas com várias atividades ao longo do dia e aí acabam tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo para ver se conseguem ser mais produtivas ou para, enfim, adiantar suas atividades. Inclusive, aconteceu uma situação muito peculiar numa aula do mestrado. Numa aula minha do mestrado, estava lá assistindo a aula e a aula era, sei lá, por exemplo, quarta-feira à tarde. E nós estávamos lá prestando atenção na aula, fazendo as discussões dos artigos, e uma colega minha simplesmente tirou da bolsa um esmalte e começou a pintar as unhas no meio da aula, assim. Ela estava fazendo duas atividades ao mesmo tempo, prestando atenção na aula e fazendo as unhas. Lá pelas tantas, o nosso professor olhou para ela e disse assim: escuta, tô começando a ficar preocupado quando é que chega depilador. E aí todo mundo caiu na gargalhada por causa da piada. Mas, assim, apesar da situação ser muito peculiar, a ideia é o quê? A gente tá fazendo duas atividades ao mesmo tempo. Tá fazendo as unhas e tá prestando atenção ali naquela discussão da aula do mestrado. Então, isso acaba fazendo com que a gente divida o nosso processamento e isso faz com que a gente se desgaste mentalmente mais ao longo do dia. O contrário também é necessário na vida acadêmica. Se você precisa se concentrar em algo, o ideal é que você esqueça qualquer outra situação e realmente se concentre naquilo que você está fazendo. Tem alguns pontos ao longo da pesquisa que realmente precisam da nossa dedicação. Um exemplo é pensar sobre os resultados. Geralmente o pessoal atropela essa etapa e aí entrega o trabalho de qualquer jeito, e aí o que acontece? O seu trabalho está superficial, você não pensou sobre os seus resultados, você não fez relação com a literatura. Esse momento do pensar sobre os resultados realmente requer uma concentração. Então, nesses momentos em que requer realmente pensar sobre a pesquisa, eu sugiro que você faça alguma organização pessoal para ter aquele momento só para isso. Não precisa ser, assim, 50 dias trancado numa cabana no meio do mato, não é isso que eu tô falando, mas de repente, ao longo da sua agenda, ao longo das suas atividades, separa ali 2, 3, 4 horas para você trabalhar especificamente ou parar e pensar só sobre isso. Você não vai ler e-mails, você não vai ler artigos, você não vai fazer outras atividades, você só vai
pensar sobre aquilo. Para mim, me ajudou muito ao longo da minha pesquisa do doutorado fazer isso, e eu, inclusive, utilizava os momentos do dia que eu tinha mais facilidade de me concentrar. Eu sou uma pessoa naturalmente matutina, eu funciono muito melhor de dia. Então, o que eu fazia para poder me concentrar? Ao longo do dia, de manhã e de tarde, tem muitas situações. Tem gente na rua fazendo coisas, carro passando, gente fazendo entrega, enfim, é muito movimento. E eu prefiro estudar no silêncio. Então, o que eu fazia? Eu dormia mais cedo e acordava meia-noite, 1 hora da manhã, e ficava trabalhando até às 6 da manhã em algo que eu realmente precisava me concentrar, para depois seguir as minhas atividades profissionais e assim por diante. Isso funcionava muito para mim. Claro, eu não fazia isso todas as noites ou uma semana inteira. Eu fazia em alguns dias específicos onde eu realmente precisava daquele momento para me concentrar, para a coisa fluir. E aí, ao fluir, né, eu entrava no estado de flow. Era isso que acontecia. Eu me concentrava tanto naquilo que eu estava fazendo, eu conseguia realmente esquecer do mundo à minha volta, que eu realmente entrava no estado de flow na minha vida acadêmica. Eu realmente conseguia me concentrar, pensar melhor sobre aquilo que eu estava analisando, e a pesquisa fluía muito mais. Uma outra questão interessante também pensar é sobre quais são os assuntos na vida acadêmica que te despertam o estado de flow. Tem algum assunto que você gosta mais de estudar do que outro? Eu, por exemplo, já descobri que o que me desperta o estado de flow é estudar sobre pesquisa qualitativa toda vez, ou condução da pesquisa. Toda vez que eu vou estudar sobre revisão sistemática, revisão de literatura, como pensar um problema de pesquisa, ou como fazer uma pesquisa qualitativa, eu vou ler aqueles artigos, eu entro em estado de flow, realmente me concentro e esqueço que está acontecendo outras coisas à minha volta. Então, eu realmente gosto de estudar isso, e isso me desperta o flow. Se você não sabe muito bem o que você gosta de estudar, uma das dicas pode ser você olhar quais são os assuntos que te despertam o flow, quais são os assuntos que você começa a pesquisar e uma coisa puxa a outra, e quando você vê, você tá ali 2, 3, 4 horas pesquisando sobre aquilo e esqueceu que tinha que comer, ou que tinha que ir no banheiro, ou qualquer outra coisa. Isso pode ser um indício bem importante para você descobrir quais são os assuntos que você realmente gosta de estudar. E vamos combinar, né? Trabalhar com o que a gente realmente gosta de estudar é muito mais fácil, porque mesmo assim, mesmo quando a gente gosta muito de estudar algo, vai ter aquele momento que a gente tem vontade de jogar tudo pro alto. Imagina se estiver trabalhando com algo que a gente não gosta de estudar. Então, eu acho que essa dica também fica para você poder identificar quais são os assuntos que realmente te despertam interesse e que te fazem entrar no estado de flow. Espero que você tenha gostado, então, de saber um pouquinho mais sobre o fenômeno, esse estado de flow. E agora eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de você identificar quais são os momentos na sua vida acadêmica em que você precisa entrar em estado de flow, ou que você entra em estado de flow mesmo sem querer. Eu acho que isso vai te ajudar bastante na sua vida acadêmica. Deixa aqui nos comentários do vídeo no YouTube se você gostou de saber desse vídeo sobre o Flow lá na plataforma TED. Se você já assistiu esse ou algum outro vídeo, tem alguma sugestão de pauta aqui para os episódios de ResearchCast, deixa aqui nos comentários, você sabe que eu adoro saber. E a gente se encontra então em um próximo ResearchCast.